Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo, que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática, e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutoranda em ecologia política. No episódio de hoje, dia 29 de janeiro de 2024, vamos conversar sobre como e quem vai financiar a crise climática e os militares e o fim das pretensões ambientais no Brasil. E aí, Lívia, tudo bom? E aí, tudo bom? E você? Tudo certo. Gente, olha, passando para agradecer por todo mundo que escutou o último episódio. Muito obrigada a todo mundo que ouviu lá o episódio 9 do Arquipélago Verde. Nos siga para mais, dê lá as estrelinhas do Spotify, acompanhe o nosso trabalho e divulgue, compartilhe com todo mundo. Boa. Sempre lembrando que projetos independentes dependem muito disso. Independentes, vírgula, dependentes. Depende de você aí que tá escutando. Boa, bora começar? Vamos, pode começar. Então, vai comigo. Vou começar com uma previsão climática aqui, que indica que a influência do El Niño vai começar a diminuir gradualmente no final do inverno, apesar do seu impacto continuar ainda na primavera. E não sei se você viu que Jaraguá do Sul acordou pelo completo caos por conta das chuvas de ontem, de domingo. E nossa, as cenas são cada vez mais... a gente não pode se acostumar com essas cenas. É bom eu deixar uma vírgula aqui. A gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que lutar pelas questões de adaptação. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mais sobre isso. Se essa questão do enfraquecimento do El Niño é boa ou ruim, a gente só vai saber no decorrer das novas previsões. E aí eu vou trazendo por aqui, porque ainda não temos... oficialmente o que isso pode causar. Não sabemos nem se vai ser a fase neutra do El Niño, né, do Enzo, ou Laninha, que daí é o evento totalmente oposto ao El Niño. Então, assim, cenas dos próximos capítulos climáticos do nosso planeta. Também a situação na América Latina em relação a esse verão não tá nada bom. Eu tava ouvindo não sei se você conhece o Cláudio Ângelo do Observatório do Clima, já fica a dica pra vocês seguirem. Adoro ele. Ele começou a gravar uns videozinhos super simples assim, como quem não quer nada, só que são os vídeos mais vistos do canal do Instagram dele lá. Do Observatório do Clima. São assustadores e ele é ótimo, porque ele é uma pessoa totalmente calma, não sei se ele é assim na vida real, mas é a imagem que ele passa, ele segura o microfoninho aqui, vai falando, e aí você fica lá, super informativo o vídeo, todo mundo assiste, são os vídeos, acho que eles descobriram na COP28, que ele era muito bom, ele tinha que começar a gravar isso daí. Pois é, nossa, tava faltando realmente, porque eu acompanho o Observatório do Clima, mas ele é muito bom. Adoro, inclusive. Mas a informação é sempre muito boa. Ele é super didático, super direto, assim. Bom, enfim, ele estava lá no sul, ele está, né, passando férias no sul da Patagônia e disse que quem foi esperando as imagens típicas da época encontrou nada, né, só calor. Os caras estão 6 graus acima da média lá. E ele falando exatamente isso, né, que nem para tirar férias, mas foi legal, assistam o vídeo. Enfim, eu não vi as previsões da América Latina, vou até deixar uma reclamação universal aqui, porque não tem um site que compila as informações climáticas da América Latina. Tinha no passado, mas talvez não tenha mais investimento. Eu acho que é uma coisa que, enfim, a gente devia se preocupar em fazer, né? Tem um centro de pesquisa até na Fundação Oswaldo Cruz, mas não tem as informações compiladas. Aí você tem que ficar entrando de país em país, e aí quem tem tempo para fazer isso, né? Para ver as informações. Enfim, esse é um girozinho climático, voltando aos nossos primeiros episódios para falar sobre isso. E essa semana, pensando aí um pouco nessa questão da climática que eu falei agora, e para abrir um pouco o assunto que eu vou trazer do artigo que eu li, eu soltei um vídeo sobre a questão do manto de gelo da Groenlândia. Eu não sei se você viu.
de que novos métodos, pensando aí que a gente agora tem tecnologias muito mais avançadas para fazer estudos, etc. E aí esse estudo revelou que a perda de gelo do manto da Groenlândia é pelo menos 20% a mais do que a gente conhece de dados até hoje, né? Com esses novos estudos que fizeram aí um estudo desde 1985. E isso é desesperador e as pessoas vêm falar, pô, meu, o que a gente vai fazer? A gente entra num buraco de desespero e acaba não pensando e nem imaginando como é que a gente vai fazer para sair dessa, né? Enfim, e até aqui nos nossos episódios, a gente fala muito desses impactos desastrosos nas vidas das pessoas, a gente principalmente fala dos países pobres que acabam pagando a conta de fato, né? Com o agravamento dos impactos das baixas produções agrícolas, isso quase ninguém está falando, né? De como isso impacta. Até fala, mas estou falando assim, no dia a dia a gente não ouve muito sobre isso. Com a questão da escassez da água, que está rolando em vários lugares do mundo, e com as mais frequentes letais ondas de calor, que eu acho que a gente ouviu muito falar nesses últimos tempos, porque tiveram muitas impactantes. Enfim, isso tudo também reflete esse recrudescimento neoliberal, a gente não pode deixar de falar da parte política, que parece estar a todo vapor aí quando estamos falando de crise climática. Afinal de contas, eu tenho uma frase que eu vi esses dias na internet, a gente consegue imaginar o fim do mundo, o fim da nossa humanidade toda, mas a gente não tem conseguido imaginar o fim do capitalismo, né? Enfim, a gente tá com esse probleminha e a gente precisa resolver isso. Pois é, com certeza. E aí, eu trouxe um estudo essa semana, porque essa pergunta super chave, né? Como vamos pagar a conta climática para que ela gere, não só pagar a conta climática, né? Mas ela precisa gerar mais justiça social e mais equilíbrio na nossa sociedade. E essa é uma questão crucial que vem sendo debatido desde a primeira COP. Afinal de contas, as COPs nasceram para debater isso e para criar políticas climáticas globais para a gente endereçar essas questões. E aí a gente sabe, e quem não sabe imagina, que os custos desse entrave são astronômicos, né? As necessidades de financiamento, para a gente ter uma noção, de adaptação nos países em desenvolvimento foram estimados em quase 200 bilhões de dólares por ano. Eu não sei o que é nem 1 milhão, né? Que dirá 200 bilhões, mas eu sei que essas cifras são astronômicas, porque são as estimativas do quanto esses países precisam. As estimativas do quanto eles vão precisar para se adaptar melhor em relação à crise climática. Ao mesmo tempo, os fluxos de financiamento em 2020 foram só de 29 bilhões de dólares, ou seja, a gente precisa de 200 bi e até agora no ano de 2020 a gente conseguiu 29 bilhões, ou seja, muito aquém do que a gente precisa. Lembrando que na última COP, na COP28 lá nos Emirados, foi discutido o fundo de perdas e danos para os países ditos, né, muito entre aspas, países em desenvolvimento, que arrecadou um pouco mais de 420 milhões. É muito pouco. Que coisa absurda. A gente não chegou nem... a gente passou um pouco da metade da meta estipulada, né? Mas a gente está longe de resolver esse imbróglio. E todo mundo que trabalha com isso, inevitavelmente pensa sobre isso. Como é que a gente vai resolver? E aí eu trouxe um estudo muito interessante que saiu dia 10 de janeiro agora na Nature, de uma galera que fez uma conta básica, assim. E eu vou explicar o que eles fizeram agora para vocês. Porque assim, só falando, esse dinheiro arrecadado aí tanto do Fundo de Perdas e Danos e essas migalhas que os países ricos entregam em nome de uma adaptação climática, gente, é voluntário, ninguém é obrigado a nada, entendeu? São os caras que os 10 maiores emissores emitem 5 vezes mais, 50%, né, das emissões são referentes a esses 10 maiores emissores, enfim. Não tinha nem que os caras estarem... Pense, os Estados Unidos deu nesse fundo da COP28 17 milhões. Tá aqui, 17... Né? Não, assim, tô aqui, 17 milhões para vocês lidarem com esses probleminhas aí que estão estimados em 200 bi. É muita cara de pau, né? Mas, enfim, esse estudo foi divulgado, ele sugere um imposto progressivo em cima da riqueza pessoal,
dos 65 mil centimilionários do mundo, ou seja, quem tem mais de 100 milhões. Eles pegaram essa galera que tem mais de 100 milhões, são 65 mil pessoas, pense, 65 mil pessoas, e fizeram uma tributação progressiva em cima da riqueza pessoal do valor líquido, tá? Não é do bruto, não, gente. O que começa com 1,5%, eles até têm um subtítulo dentro do artigo que é 1,5% para 1,5 graus Celsius, chegando a 3% por ano, e que com isso a gente arrecadaria quase 300 bilhões. Lembra que eu falei que eram 200 bilhões que foram estimados por ano, né? Isso tudo arrecadaria entre 295 e 300 bilhões por ano, só trabalhando no imposto progressivo em cima desses 65 mil. Inclusive, o artigo fala por que a taxação de riqueza é o caminho para o financiamento da crise climática. Vocês têm noção que a taxação da riqueza pessoal de apenas 65 mil pessoas, que tem mais de 100 milhões de dinheiros, pagaria a conta financeira da crise climática? É muito louco, né? Sabe o que é mais louco? Que acho que foi anteontem, saiu a estimativa do patrimônio do Bertrand Arnault. Viu meu francês? Olha, ela fala até francês, amiga. Que é o cara que é o dono da Louis Vuitton e outras marcas de luxo. Ele e aquele babaca do Elon Musk ficam competindo para ver quem é o mais bilionário, né? Meu Deus. Patrimônio, estou aqui com o Google aberto. O patrimônio atual, 2024, do Bertrand Arnault é de 207 bilhões e 600 milhões de dólares. Ou seja, desde o dia 27 de janeiro de 2024, ele sozinho poderia pagar 200 bilhões que a gente precisa. Cara, isso de um ano. Muito... De um ano, é. Meu Deus, gente. Alguém sabe onde esse homem mora? Assim, não tô dizendo o que é pra fazer. Alguém sabe? Mas amiga, não... Ele deve ter uma casa de praia na Lua. Tô brincando. O interessante também que eu achei desse estudo, é que eles explicam que todo mundo que faz proposta de taxação fala assim, a gente tem que taxar os países mais ricos. Mas que daí quando você faz isso, você também desconsidera as próprias desigualdades que existem dentro dos países ricos. Então, assim, eles falam, os países ricos têm que arrecadar 0,06% da sua própria riqueza, mas isso desconsidera um monte de gente, porque em países ricos tem gente muito ferrada também, vivendo mal, de ajuda, etc. Tem mais resiliência social? Tem, mas tem gente precisando. Então, eles propõem taxar a riqueza pessoal líquida desses 65 mil pessoas que têm mais de 100 milhões, justamente porque você consegue, de alguma forma, considerar que essas pessoas podem fazer o pagamento. Mesmo porque tem uma conta que o estudo também apresenta de que as questões climáticas, a exposição a danos, etc., atingem 3% essas pessoas. Claro que ninguém está livre de nenhuma exposição aos danos quando a gente fala de questões climáticas, mas que existem estudos que falam que essas pessoas têm um risco de 3%. Não é nada. Perto do que o pessoal lá de Jaraguá do Sul hoje está vivendo em relação ao que aconteceu ontem, né? A chuva, etc. E aí, uma pergunta que eu vou deixar nesse episódio tá bom, a gente tem uma conta bem interessante. Como é que a gente resolveria o restante? Porque eu comecei a pensar nesse artigo que levantar o dinheiro é o menor dos problemas. Mas tá bom, conseguimos aqui 295 bilhões por ano. Como que a gente faz? Qual é o plano de ação? Como que a gente executa isso? Eu não tenho essa resposta, eu tô deixando essa pergunta para todo mundo que ouvir a gente pensar sobre isso. E eu deixo uma pergunta adicional. É possível fazer isso que ele está pedindo dentro de um sistema que precisa se expandir para existir e precisa de exploração para existir? Então, é possível continuar no capitalismo que Lívia falou, né? A gente pensa no fim do mundo, mas não pensa no fim do capitalismo. De repente, isso é muito radical, você preferir viver do que mandar o Elon Musk pra Lua ou pra Marte. Embora eu adorasse ver esse homem, sei lá, a gente pode botar um pi num foguete que pi explode, enfim. Mas
sabe? A gente acha mais factível todo mundo viver essa crise do que mudar um sistema que não dá certo. É muito interessante como funciona, né, essa pressão, essa exploração. É isso. Essa foi minha contribuição de hoje. Muito bom. Vou ler esse artigo. Vamos ler esse artigo, minha gente. Todo mundo vai passar raiva. Não, olha, eu não passei raiva com o artigo. Eu fiquei Foi? assim, tipo, presa na minha 3D falando, cara, o dinheiro é o menor dos problemas, que eu achava que era o maior dos problemas. Como vamos financiar? Meu Deus, o fundo de perdas e danos só. A gente é tão idiota. Agora eu vou fazer uma segunda observação. A gente é tão idiota, a gente é tão presa no dinheiro e na viabilidade financeira das coisas e tal, não sei o quê. Gente, 65 mil pessoas que teriam uma taxação de 1,5%. Mano, o que é 1,5%? 1,5%, 3%. Pra você ter uma noção do tamanho da riqueza dessas pessoas. Pois é, só que não é o dinheiro que vai importar pra elas, né? O fato de que são essas pessoas que gerenciam o mundo. O Isso, dinheiro por dinheiro eles gastam, né? eles É, controlam a riqueza global. Eles controlam, eles poderiam falar assim, a gente vai acabar com esse problema agora. é. Como que dentro da questão das COPs isso acontece? O dinheiro, esses 420 milhões que foram arrecadados, isso vai para o Banco Mundial. Oh. Oh, quem que controla o Banco Mundial? É por isso que eu tô falando que eu me senti uma idiota lendo esse artigo. É. Esse dinheiro vai para um banco mundial, e quem vai administrar é um conselho de países, onde 12 países são desenvolvidos, são os ricos, e 14 países, 14 são subdesenvolvidos. O conselho que vai administrar esses 420 milhões. Cara, por isso que eu deixei uma pergunta final aqui. Tá bom, se a gente arranjar os 200 bilhões, como é que a gente administra isso? Porque num conselho dentro do Banco Mundial não vai conseguir, Não tem entende? como, Enfim, não. então a gente é muito. O problema é muito mais vários metros para baixo do iceberg. É. Com certeza, porque na verdade esse dinheiro é só um reflexo do poder que essa elite tem, né? No final, o dinheiro é só papel, o importante pra eles é esse poder todo. Nem papel mais E, né? Ele é totalmente virtual. nossa, ainda tem isso, olha como eu sou anacrônica. Tô velha, minha Analógica. gente. Anacrônica e analógica. Não sei nem falar. Olha como eu sou analógica, minha gente. Galera. 65 mil pessoas. É pouca gente, hein? O resto de nós Perto somos de 7 bilhões? 8 bilhões, né? Somos 8 bilhões, viu? Fica a dica. São só 65 mil. Fica a dica aí, minha gente. Porque Não estamos dando ideia, né? eu não tô dando ideia pra ninguém. Mas quem der a primeira voadora, eu acompanho. Bom, gente, e aí, eu até falei mais cedo no Instagram, não lembro agora se foi ontem ou se foi hoje, que esse episódio seria meio que uma continuação do episódio anterior. Então, se você ainda não escutou, vai lá e escuta o nosso episódio 9, porque a gente falou um pouco dos custos climáticos dos conflitos entre diferentes países, no caso também do conflito Israel contra a Palestina, né, que não é uma guerra, é um conflito, enfim. E aí a gente também falou um pouco sobre a questão dos órgãos ambientais no Brasil. Lívia aí dizendo que ficou pensando no artigo. Eu fiquei pensando muito essas últimas 2 semanas no que Lívia falou sobre os militares. E aí vamos lá, né? Essa é minha contribuição hoje, minha gente. É um pouco informação, um pouco de desabafo e um pouco de infância, porque eu fui criada por uma pessoa que foi perseguida pela ditadura militar. E eu fui criada numa família que teve vários processos, diferentes pessoas, meus avós, minha mãe, com os militares na época da ditadura. Desde esconder livro, até ser dirigente estudantil, liderança estudantil, enfim. Então, é uma coisa que, para minha família, sempre foi muito claro. Qual era o papel dos militares no Brasil. E eu cresci achando que todo mundo tinha essa percepção.
E aí foi em 2018 que meu mundo meio que ruiu e eu percebi que não. As pessoas achavam que os militares eram outra coisa, né? Bem diferente do que eu aprendi quando eu era pequena. Cara, em 2018, um adendo aqui, foi o ano das grandes fichas caírem, né? Eu não sei o que Caíram. aconteceu astrologicamente, tô zoando, naquele ano, mas eu também, eu falava, eu tinha a impressão na escola de que a questão da ditadura, essas coisas tinham passado, que a humanidade tinha superado isso, e de repente naquele imbróglio todo que estava acontecendo no Brasil, eu falava assim, meu Deus, eu demorei para acreditar no que estava acontecendo, para É, realizar, sabe? Eu cara. falava, caramba, cara, não é possível que isso está acontecendo aqui. Eu fiquei. Até hoje eu sou um pouco incrédula nisso, não incrédula fora da realidade, mas assim, Uhum, tipo, eu não acreditava que era possível a gente voltar para uma situação como a que a gente vem vivendo. Enfim. uhum, uhum. Não, e eu lembro de conversar isso com a minha avó. Gente, minha avó tem 94 anos. Minha avó viveu 3 ditaduras. E era uma loucura. Minha avó fala assim: não, mas as pessoas não sabem que foi ruim. Não, não sabem. Não, Não elas sabem, entendeu? vivem, sei lá onde. É, não, enfim. Então eu queria pra gente trazer aqui esse podcast é sobre meio ambiente e sustentabilidade, mas também é sobre política. E nada mais político hoje em dia no Brasil, infelizmente, do que os militares, né? Então eu quero começar minha fala situando vocês numa colocação horrorosa que Lula fez semana passada. E aí, quando eu digo horrorosa, gente, é coisa assim que poderia ter saído da boca de Bolsonaro. E pronto. Você não ia achar estranho. O presidente foi prestigiar a passagem de chefia dos milicos lá no Comando Militar do Nordeste. O que em si já é um absurdo, porque o que diabo que a gente, que é contribuinte, está pagando para o presidente ir ver um general golpista dar o seu espaço para outro general golpista, entendeu? Inclusive porque são generais que impediram Lula de se candidatar em 2018 e tentaram em 2022, né, galera? Vamos lembrar que foi o tweet do general Vilas Boas, que inclusive quem ajudou a escrever foi o comandante Tomás, que hoje em dia é o chefe do exército, tá? De Lula. Foi essa galera que escreveu e emparedou o Supremo e não permitiu que Lula se candidatasse. Então, assim, Lula ir prestigiar, trocar um milico por outro no Comando Nordeste é um absurdo e um gasto, assim, execrável de dinheiro público. Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque se ele quiser lamber a bota dos comandantes que ele tem medo, até aí ok. Só que o que Lula fez também? Ele também foi a Recife para assinar e discursar sobre a construção de uma escola de sargentos em área de preservação ambiental na Mata Atlântica. Aquele bioma, aquele que está acabando, né? Assim, acabando, quase acabado, né? E aí, Lula disse assim, e eu abro aspas porque nem a minha mente é capaz de inventar isso sozinha, mas ele falou: eu sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas. Repare que ele fala nossos, né? Imagino que ele está se referindo aos ambientalistas brasileiros. Sei de tudo isso, mas o que a gente tem que fazer é agradecer uma coisa. Se não fosse o exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui? Ou seria tudo transformado em favela e ocupação desordenada? Vou deixar vocês refletirem sobre essa fala por 2 segundos. Porque doeu. Quando eu ouvi isso, a minha vontade foi de jogar uma cadeira no homem de 77 anos. E fazia tempo que eu não tinha uma vontade dessa. Então, assim, gente, asqueroso, um negócio assim, 100% revoltante. O que tá tudo errado nessa frase? Tá absolutamente tudo errado nessa frase. E aí, para mostrar para vocês como a gente precisa discutir essa questão dos militares para entender e combater com seriedade a crise ambiental brasileira, eu quero fazer mais um resgate histórico. Acho que todo episódio eu faço um, né? Sabe a Estrada de Ferro Carajás, que rasga 100 comunidades diferentes de povos e comunidades tradicionais, mata milhões de não-humanos e centenas de humanos por ano, e só deixa destruição para o Brasil? Então,
planejada, assinada, construída, feita durante a ditadura militar. Sabe, todos os projetos de colonização, lembrem que o nome do INCRA é Instituto de Colonização, antes de ser Instituto de Reforma Agrária, viu? Então, os projetos de colonização da Amazônia das décadas de 60, 70 e 80, que mataram milhares de indígenas, dizimaram civilizações inteiras, tiraram populações dos seus territórios, num movimento que hoje culmina com o marco temporal aprovado no Congresso, tudo isso foi feito por militares. Sabe a Transamazônica? Filhote da ditadura também. Então vejam como a questão militar está completamente atrelada com a questão do meio ambiente no Brasil. Por que isso, gente? Os militares brasileiros, eles têm essa tara pelas tais segurança, interesse e soberania nacional. Que, aliás, se vocês lerem a legislação brasileira, inclusive os artigos da nossa Constituição que falam de meio ambiente e desenvolvimento, eles também citam esses 3 pilares que os militares se baseiam e gostam tanto. Então, essas 3 justificativas são usadas na legislação ambiental para justificar grandes projetos de infraestrutura que destroem hábitats, destroem povos e comunidades tradicionais e modos de vida muito mais interessantes do que o nosso modo de vida ocidental. Então, veja como o militarismo está 100% atrelado na forma como o Brasil lida e percebe o meio ambiente. O meio ambiente é algo que precisa ser explorado, conquistado, porque seguindo esse preceito, ninguém mais vai conseguir conquistar. Então, a Amazônia ela tinha que ser colonizada por pessoas que eram de confiança do governo militar, porque assim não poderia vir outro país, ou pior, já que o inimigo militar brasileiro é sempre um inimigo interno. As populações e comunidades tradicionais não ficariam fortes o suficiente para ameaçarem a ditadura. E isso se mantém até hoje, né? Então, os milicos, por exemplo, supostamente protegem as fronteiras, mas o Brasil, que não produz nada de cocaína, tem um dos maiores trânsitos da droga no mundo. Como é que se explica? O general Walter Braga Neto era o coordenador da estratégia de combate ao Covid pelo governo federal no governo Bolsonaro. O mesmo cara que depois foi ser vice de Bolsonaro em 2022. E olha o que ele coordenou, gente. 700 mil mortes. Os milicos, eles também fazem fiscalização de embarcações. E aí, essa é uma história pessoal que eu tenho que contar pra vocês e Lívia vai gostar. Eu morei durante meu mestrado... eu morei numa casa da Marinha. E aí eu morava num quartinho separado, eu não podia ficar perto dos marinheiros e tal. Eu falava direto com o comandante, porque, enfim, tinha toda uma história dessa. E esses marinheiros, eles iam num sistema de rodízio para Noronha, 2 a cada 2 semanas, ganhavam diárias por cada dia que eles estavam lá, porque Noronha era considerado um lugar insalubre, veja só, Fernando de Noronha. Nossa! Insalubre? Insalubre, menina. E aí eles iam para lá, gente, para fiscalizar as embarcações, certo? Beleza? Importante, né? Se você tem um lugar que é uma ilha a 500 quilômetros da costa. Só que, e aí eu vi, ninguém me contou não, viu? Ao invés de fiscalizar os barcos, os marinheiros iam para restaurantes e passeios turísticos patrocinados pelos donos dos barcos. Eu vi isso Nossa, direto. gente. E aí o que aconteceu? Um dos resultados, um dos barcos que eles deviam ter fiscalizado, que era um barco que ia e voltava de Recife para Noronha o tempo inteiro, teve um curto-circuito, estava com um sistema elétrico totalmente fodido, que se tivesse sido feita uma inspeção, as pessoas viriam, né? Teriam visto isso. O barco entrou em pane e ficou à deriva por mais de uma semana. Porque, claro, se não tiver inspeção dos órgãos públicos, não é o empresário que vai fazer tudo direitinho para proteger os funcionários, né, gente? Então, Claro. assim, os marinheiros com quem eu morei, vários não sabiam nadar, meu povo. Entendeu? Esse é os militares do Brasil. Eu juro pra ti. Meu colega de campo salvou um de se afogar, cara. Então, esses que são os militares do Brasil, entende? E aí, olha só, os milicos também supostamente combatem um garimpo, mas na reserva Yanomami já tá cheio de garimpeiro de novo, porque a aeronáutica permite que aviões de pequeno porte entrem no espaço aéreo da reserva. Ao mesmo tempo,
essa mesma aeronáutica impediu que a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fosse lá ver a situação. Não para por aí, não. Vocês sabiam? Eu vi essa notícia e eu disse assim, será que isso é vida real? O que tá acontecendo? Há 3 semanas atrás, a Sônia Guajajara, o Silvio Almeida e vários outros ministros foram lá na reserva Yanomami. Porque, né, fizeram propaganda no passado, não deu certo nada do que eles fizeram e agora voltaram lá para fazer propaganda de novo, para ver se a gente é besta. Vocês sabiam que a aeronáutica não levou eles nos aviões da FAB? Da FAB? É. Eu não vi essa reportagem. A aeronáutica não deu avião. Disse que era muito difícil sair de Brasília e ir para a reserva Yanomami. Foi. Os ministérios tiveram que pagar, cara. Tiveram que fazer escala em não sei quantos lugares para fazer a viagem. Porque a aeronáutica se recusou a levar os ministros mais importantes do governo para uma área de crise. Então, assim, é impressionante. E, claro, a gente teve também a denúncia da agência pública essa semana mostrando que os militares falaram, tem vários memorandos, né? Assinados, inclusive, pelo Ministério da Defesa, não só pelas Forças Armadas, dizendo que eles só iam continuar levando cesta básica para os Yanomami se o governo pagasse por fora. Imagina isso, minha gente. O orçamento deles não dá para levar cesta básica, minha gente. Afinal de contas, né, o orçamento da defesa brasileira, segundo o portal da Transparência, é só de 125 bilhões de reais por ano. Então, claro que eles não conseguem levar a cesta básica, né? E esse orçamento, aliás, gente, metade desse valor é gasto com salário de general golpista, herdeiro de golpista, golpista aposentado, golpista que pinta muro, golpista que ensina a fazer bomba para jogar no aeroporto de Brasília. Metade de 125 bilhões. Amiga, eu tô revoltada. Não dá pra mim. Mas temos que estar. Menina, tá tudo certo. Sabe? Aquilo que eu falei no começo, né? A gente não pode normalizar essas coisas. Não pode. E aí essas pessoas, gente, bem ou mal treinadas, elas têm acesso total e irrestrito às áreas mais preservadas do país, onde a gente tem as populações mais isoladas, mais vulneráveis. E diariamente, desde 1889, quando esses malditos militares proclamaram a República Brasileira, eles escolhem o seu poder militar acima do interesse público. E não só isso, mas acima da vida dos civis, de não-humanos e de quem mais estiver à frente da tal família militar. E aí, já que o presidente do Brasil é um grande de um covarde, que se dobra para a direita ao mínimo ventinho, que ele meio que acha que é Gustavo Petro, mas tá mais para Michel Temer, é preciso que a gente, que é o povo de Pindorama Brasil, faça alguma coisa. Amiga, tu sabe disso. Tu sabe que Lula é assim. Todo mundo sabe. Eu sei. Não, eu sei, mas, gente, não tem nem o que falar, por isso que eu só rio, entendeu? Eu tô aqui rindo. Outro dia uma pessoa veio pra mim no Instagram e falou assim, mas Leila, olha, eu não sei como falar pros petistas que Lula tá fazendo besteira, porque eles ficam nesse negócio, ai, mas aí Bolsonaro vai voltar. Digo, amiga, eu não tenho mais o que fazer. Olha, eu não perco meu tempo também, não. Eu sinto muito, eu sei que é difícil você ter esses vários espaços de sociabilidade onde tem pessoas que são fãs de político e acham que se você espirrar, Bolsonaro volta. Mas assim, você não vai dizer que Lula tá fazendo um péssimo trabalho nessa questão? Poxa. Não só nessa questão, o governo de Lula é um governo neoliberal. Pois é, vamos baixar aqui um download na nossa mente e entender que o governo do Lula é um governo neoliberal. Os outros também eram, tá? E só que agora ele... capitalista verde, né? Só que agora ele tá pintando uma bandeira super incrível, o puta greenwashing do caramba, porque aí eu entendo essas pessoas que falam, né? Porque se você critica o governo, a galera da esquerda fala que você tá traindo a causa. Mas, gente, a gente não pode perder essa baliza, sabe? A gente tem que
Tem que fazer uma pressão no Lula, porque pelo menos tem uma via de diálogo aberta e a gente tem que pressionar, a gente falou isso no episódio passado, né? Sim. Gente, Lula Sobre essa força. Lula não tem que ser a balança de esquerda de ninguém, senão a gente tá muito fudido, cara. Exatamente. Não pode ser Lula, não, nossa balança de esquerda. Então, Lula é muito isso. Ele acha que ele é muito Petro, mas ele é um Michel Temerzinho, né? Só que era sindicalista antes, é isso que ele tá se mostrando. E por isso, gente, nós, povo brasileiro, nós sim, patriotas, povo brasileiro, a gente precisa saber o nome e sobrenome desses homens, e são homens. Porque os militares estão agora no Congresso, tentando fazer com que passe uma PEC para que não se insira mulheres acima de uma cota, que eu acho que é 20%, na carreira militar. Porque eles dizem, está escrito isso, que mulheres são fracas e isso vai diminuir a potência do exército brasileiro. Exato, né? Olha quem fala de potência, né? É isso, a gente precisa saber o nome e o sobrenome desses homens, gente. E aí lá vem a professora em mim. Você aí que está nos escutando, diga em 10 segundos, diga o nome de 3 generais brasileiros. Bora, vamos lá. Valendo. E aí, quem sabe? Não sabe? General Etchegoin, que se reuniu com Michel Temer quando ele era vice de Dilma antes do golpe. Aí a gente tem o general Vilas Boas, que fez o tweet que tirou Lula da eleição. A gente tem o general Braga Neto, que era o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, que não faz muito sentido, mas nada lá fazia muito sentido, e que foi o coordenador do enfrentamento à Covid. A gente tem o general Heleno, que era da banda mais radical da ditadura militar, e agora é ainda da banda mais radical do Brasil. A gente tem um monte de general, o general Tomás, que hoje é o chefe do exército no governo Lula, que era o chefe de gabinete do Vilas Boas na época do tweet, e que era o chefe da AMAN quando o Bolsonaro começou a fazer a campanha dele em 2014. Esse cara é um amigo de Lula agora, minha gente. Esse cara que deixou o Bolsonaro fazer campanha em 2014, que ajudou o Vilas Boas a apertar o vai lá, o send, no tweet que tirou o Lula da eleição. Ele que é o amiguinho do Lula agora nos militares. Vocês estão entendendo o buraco que a gente tá enfiado, entendeu? E aí a gente precisa começar a lidar com essa galera, tomar as rédeas e parar de dizer assim, ai, mas nem todo militar é golpista. É preciso separar o joio do trigo, blá, 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 blá. Ai, pelo amor de Deus. Olha pra minha cara. Entendeu? Olha pra minha cara. Que é isso, que nem todo militar é golpista? Na hora que teve acampamento no quartel, eles estavam do lado de quem, minha gente? Eles saíram acossando gente de frente do quartel? Não. Na hora de promover saúde, educação, qualidade de vida, de que lado os militares sempre estiveram? Então, na hora de proteger os povos originários, de que lado os militares estão? Na hora de proteger a Amazônia e os demais biomas brasileiros, de que lado os militares sempre estiveram, minha gente? Então, assim, a gente precisa identificar, envergonhar, punir e controlar os militares brasileiros. Fazer isso, nós, população civil, é fundamental que a gente faça isso para que o Brasil se torne esse líder ambiental que o governo diz que a gente é. Porque, sendo muito concreto, minha gente, se só o Exército tem acesso às áreas mais preservadas do país e o Exército dá tudo isso de mão beijada para garimpeiro, a gente vai ser líder ambiental de alguma coisa? Não tem como, né? E acho que muito bem colocado o que você falou no início, né? A gente não tem como pensar a política ambiental brasileira sem entender o papel dos militares, né? Entranhados em tudo isso, né? Tudo. Não dá para explicar a política ambiental brasileira sem olhar para isso. Cara, segurança nacional, aquela lei de terras que eu falei para vocês há 2, 3 semanas atrás do Maranhão, tem lá falando interesse, questões de soberania, de interesse e segurança. É a mesma retórica que os militares usam. Veja como tá tudo com esse entranhamento mesmo que o estás falando, né? As mesmas justificativas que os militares usam são utilizadas para passar com estrada por cima de floresta, para passar com estrada por cima de população indígena, porque supostamente isso é do interesse nacional. E aí fica o questionamento, que nação é essa? É uma nação militar, militarizada, ou é uma nação civil?
Porque o que a gente está vendo agora no governo Lula são poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, totalmente acanhados frente a essa burocracia do Estado. Então, você vai para a COP falar bem de como o Brasil está enfrentando isso e aquilo, mas assim... Greenwashing. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente tem que botar o pé no chão e pensar que qualquer tentativa de melhorar o Brasil, principalmente nessa questão ambiental, nessa questão de proteção dos povos e comunidades tradicionais, das populações originárias, é a gente controlar os militares. Porque senão, cara, a gente tá... Aí sim. Aí o Bolsonaro volta, aí sei lá quem volta, enfim. Porque é uma crise que a gente já contratou, né? Enquanto não enfrentar... Isso sim, a gente tá só adiando o inevitável. Revoltada. Toda vez que eu termino de falar, eu digo revoltada. Mas vocês estão vendo, né? Dá pra perceber que eu tô revoltada, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer umas indicações pra não perder a ternura, pra gente saber que tem gente boa ainda. Fazendo coisa maravilhosa. Boa acontecendo. Exato. Tem. Bora, fala a sua, Leila. Então... Eleições para prefeito e vereador chegando. Uma das minhas épocas favoritas. Eu adoro. É maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa. Eu li um artigo de que esse ano de 2024 vai ser o maior ano eleitoral da história, porque vai ter eleições no Brasil, as municipais, Estados Unidos, que estamos vendo o Trump. Mano, o Trump, eu nunca imaginei que o Trump fosse voltar, mas ao que tudo indica... Ele parece que voltará. E também vão ter eleições na China. Índia, não, né? China, Na China. louca, na Não, Índia. na Índia. Eu falei China, mas é na Índia. Sim. Então temos aí um ano histórico em termos de eleições. Histórico. Mas é uma das minhas épocas favoritas do calendário eleitoral, porque a galera que faz zeladoria, minha gente. Um dos meus poucos sonhos de consumo, inclusive, vou dizer bem aqui porque estamos entre amigos, é ser vereadora. Eu, quando era criança, meu sonho era ser prefeita de uma cidadezinha no interior do Maranhão. Cara, você vai cuidar da cidade que você ama, assim, devia ser o trabalho mais legal de todos os tempos. Claro que sendo no Brasil e conhecendo os vereadores da minha cidade, eu provavelmente teria 5 úlceras depois de 2 meses. E aí ia tirar uma licença de saúde enorme. Mas assim, é eleição de zeladoria, é eleição que tem como você dizer pro prefeito da sua cidade, olha, é isso aqui que eu quero, é ônibus elétrico que eu quero. Ou, entendeu? É adaptação à mudança climática. Então... E tem muitos estudos que dizem que o impacto na vida das pessoas é da política dos municípios muito mais do que as políticas federais, né? Então... Claro. A proximidade e a chance de modificações, ela é muito maior de vereador, prefeitos e porque, olha essas só, coisas mais do município. Básico, urbanismo, a discussão que está em São Luís agora, que está super interessante de ver, a questão de colocar planta na cidade, colocar árvore, botar só palmeira imperial, colocar árvore de verdade, enfim, tudo isso é zeladoria. Então eu adoro essa época de eleição, porque é quando você realmente vai ver a diferença na sua cidade. E aí, por isso que eu trago para vocês a galera do Clima de Eleição. Vocês podem acompanhar o trabalho deles lá no Instagram, que tem várias discussões sobre como os políticos das nossas cidades têm poder para responder de forma adequada aos desafios da atualidade, principalmente os relacionados à crise climática e colonial, porque é isso que eu tô falando, é a questão de zeladoria. Quem está cuidando da cidade? A cidade é para quem? No nível federal, no nível estadual, isso fica muito mais difuso. Mas na sua cidade, você tem como dizer. Chegar e falar o que você quer. Então, eu acho que é muito interessante acompanhar o trabalho dessa galera. E tu, Lívia? Muito interessante mesmo. Eu vou trazer 2 indicações hoje, que está muito atrelada uma na outra, pensando aí no que está acontecendo em Jaraguá do Sul e até em algumas outras regiões do Brasil com as fortes chuvas de ontem, é que se você ainda não é conectado com a Defesa Civil da sua região, entre no site da Defesa Civil, se cadastra para você receber alertas no seu celular ou de alguma outra forma, porque as coisas estão imprevisíveis e a gente precisa se proteger, né? Proteger os nossos.
E o segundo é para vocês pesquisarem uma instituição que chama CEMADEM, não sei se você conhece, deve conhecer, Leila, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O nome é péssimo, eu ia dizer porque a isso, gente o nome é bem sabe ruim. que desastres naturais não existem, né? Todos os desastres, eles não são naturais. Sim. Hoje em dia, né? A gente tem algumas linhas que estudam só isso, só os desastres, e eles não são naturais. Então, apesar do nome não ser bom, essa instituição, ela monitora 959 municípios em todas as regiões do país, sempre em relação a essa questão de chuvas, de deslocamento de massas, então coisas importantes que acontecem nesses eventos, eles fazem monitoramento. Então, vale a pena se conectar com essa instituição, se aproximar, enfim. Essas são as minhas indicações de hoje. Maravilha, vamos seguir todo mundo, minha gente. Bom, é isso. Vamos embora? Eu vou dormir. Vamos. Lívia tem um dia cheio pela frente. Muito. E a gente se vê no próximo episódio, minha gente. Esse foi o Arquipélago Verde. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Comente e compartilhe com todos os seus amigos e também nos siga nas redes sociais.